Anticoncepcional é um veneno, faz muito mal a você. Pode dar câncer, vai fazer com que você não consiga mais engravidar. É um absurdo as pessoas ainda tomarem anticoncepcional hoje em dia. Você já ouviu alguém falando isso? Cada vez mais está presente aí esse tipo de informação. Nós vamos conversar sobre isso agora. Eu sou Gilca Paiva, ginecologista, junto com Júlia, que é ginecologista também, e minha filha. A gente vai conversar sobre esse veneno do anticoncepcional. Diga aí, Júlia. Pois é, né? Fiz aqui essa personagem de uma coisa que eu escuto diariamente nas ruas, nas redes sociais, nas mídias, e que é um absurdo a gente estar escutando isso de uma medicação que já tem mais de 60 anos no mercado, que tem diversos estudos comprovando a sua eficácia, mas por uma desinformação ou alguma notícia sensacionalista, está sendo cada vez mais colocado de lado para pessoas que muitas vezes precisam dessa medicação, né? E é essa a nossa função nesse vídeo polêmico, esclarecer do ponto de vista médico e com evidências se essa medicação realmente é um veneno, se o anticoncepcional deve ser retirado do mercado, né? Pois é. Então, quando a gente escuta isso, só vem a informação negativa e que realmente tem algum fundo de verdade para algumas pessoas. Em algumas situações, em alguns tipos de mulheres, realmente o anticoncepcional ele não deve ser usado. É o que a gente chama de contraindicações, né? E a gente vai citar algumas aqui para você, mas vocês vão ver, é uma exceção. Exatamente. Então, eu privar a mulher do benefício de uma contracepção segura e estar exposta a uma gravidez não planejada e que, em geral, é um peso para a mulher, não é uma opção correta. Hoje, usar esse termo veneno para uma coisa que realmente é muito popular, como o anticoncepcional, vai dar muito compartilhamento, muito engajamento, muitos likes, mas vai fazer muito mal a quem está usando, porque tem suas indicações, que também a gente vai conversar hoje, e que ao contrário do que se fala, é um benefício, é uma proteção para a mulher. Então eu queria já começar com a contraindicação, para vocês terem uma ideia, a mais frequente que se fala, que é o trombo, né? A mulher que usa anticoncepcional, ela vai estar com risco de ter uma trombose, de ter um AVC, porque ela está usando anticoncepcional. E aí sim, falando de evidências científicas, o contraceptivo hormonal, ele tem um risco trombogênico, né? É um fator de risco, assim como o cigarro, assim como a obesidade, assim como a diabetes, como problemas cardíacos. Então, são fatores de risco. Mas você sabia que a gravidez e o pós-parto imediato também é um fator de risco? E bem maior, né? Sim. O período do pós-parto é o momento que a mulher tem mais risco de ter trombose. E aí o anticoncepcional, ele evita isso de acontecer, né? Uma gestação. Então ele poderia ter até um efeito protetor se a gente pensar dessa forma. Se eu comparar uma mulher que não usa anticoncepcional com a que usa, o risco é um pouquinho maior. Mas as duas mulheres têm um risco baixíssimo de ter trombose, desde que a gente avalie outros fatores de risco. Então hoje, o risco de trombose em uma pessoa que não tenha outro fator de risco não é um motivo para não usar anticoncepcional. Hoje a gente sabe, com mais de 60 anos de uso, estudos a longo prazo, que é uma medicação segura e que pode ser usada. Ainda nessa questão de trombose, esse risco é maior no primeiro ano de uso. Então sim, acho que todo mundo já ouviu alguma pessoa que começou usando anticoncepcional, teve trombose. Isso acontece da mesma forma que às vezes você engravida com a pílula, né? Pode acontecer, mas são situações raras. Só que isso costuma acontecer no primeiro ano. A partir do segundo ano, esse risco é muito semelhante a uma pessoa que não usa anticoncepcional. Por isso que aquela pausa para o corpo limpar não é uma boa ideia. E o que é pior, você está usando o seu anticoncepcional há alguns anos, está super bem com ele, está protegida da gravidez, não tem interesse em engravidar agora, e aí você escuta uma coisa dessa, e eu já vi, aí para seu anticoncepcional. Ao parar, não, vou parar porque pode dar trombo e já faz muitos anos que eu uso. Aí eu vou ter uma chance maior de trombo, que é exatamente o contrário, né? Exatamente. Então, conversa com o seu ginecologista, antes de tomar uma decisão de uma informação que você viu aleatória, por mais credibilidade que a pessoa tenha, maior influência que ela seja, conversa com um profissional que te conheça individualmente para avaliar se isso se adequa a você. Né? Porque, como a gente falou, se você engravida, além da gravidez não planejada, você também está em risco de ter um trombo. Exato.
Quando a gente fala de anticoncepcional, é bom a gente entender que ele é uma medicação. Então, a gente teve um uso muito indiscriminado também do anticoncepcional em anos passados. Todo mundo usava anticoncepcional, muitas vezes sem avaliação do médico, né? Pegava da amiga, usava o mesmo da mãe. E aí isso também, todo esse retorno desse assunto, né? Essa importância que a gente tem com o tema, é bom a gente ressaltar que é necessária uma avaliação médica para excluir as situações em que você vai ter um risco aumentado com o uso de anticoncepcional. Um exemplo é pessoas que já tiveram trombose. Essas realmente a gente não pode usar anticoncepcionais combinados. Mulheres que têm enxaqueca neurológica, ou seja, é aquela enxaqueca que antes de acontecer a enxaqueca, você tem sinais neurológicos. E ela avisa, eu já sei que eu vou ter a enxaqueca antes dela acontecer. Então isso pode ser uma enxaqueca com aura e está contraindicado a maioria dos anticoncepcionais, que a gente chama de anticoncepcionais combinados, mas aí é uma coisa mais específica. Outras situações são mulheres hipertensas, mulheres diabéticas descontroladas, mulheres que têm câncer ou já tiveram câncer de mama. Tudo isso história pessoal, né? A gente não está falando de história familiar. Isso precisa ser avaliado por seu médico. Não dá para você saber tudo. É a função do médico avaliar se você pode usar essa medicação, né? E depois que a gente avaliou se a pessoa pode usar a medicação, a gente precisa ver se ela precisa. E esse é um outro problema muito grande com essa história de anticoncepcional é um veneno. Porque tem mulheres que podem evitar a gravidez de outras formas, como um DIU de cobre ou mesmo outros métodos hormonais, mas tem mulheres que têm benefícios diretos com o uso do anticoncepcional. Controle de fluxo menstrual, controle de cólicas, TPM, enxaqueca relacionada à menstruação, né? São situações que a gente consegue ter um equilíbrio com o uso da medicação, doenças como endometriose, e você suspender o anticoncepcional nessas mulheres, você vai ter uma piora da qualidade de vida, com certeza. E aí você está trazendo os benefícios adicionais do contraceptivo hormonal, que não é só da contracepção, porque ao usar o contraceptivo hormonal, mulheres que sangram muito vão ter redução do seu fluxo, mulheres que têm irregularidade menstrual vão ter sua menstruação reguladas, mulheres que têm problemas de pele, alguns tipos de anticoncepcional vão melhorar a acne, né, a questão dos pelos. Então, assim, essas mulheres muitas vezes estão em tratamento usando o contraceptivo hormonal como um coadjuvante, né? Na maioria das vezes ele não é tratamento para cura, mas ele controla. E aí essas mulheres param esse anticoncepcional, além de estarem expostas à gravidez, elas também vão perder o benefício adicional. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. E eu sempre digo, Júlia, quando alguém te diz, pare seu anticoncepcional, você é louca, isso é um veneno. Aí você pergunta, qual é a outra opção? Qual é a outra opção segura? E isso é só para você questionar, mas você leve essa informação para o médico, para o seu ginecologista, que aí ele vai avaliar individualmente a sua situação. Com certeza. Outra coisa que as pessoas usam como argumento para dizer que o anticoncepcional é veneno é falar que os hormônios da pílula são sintéticos, não são os naturais do corpo. E realmente são hormônios sintéticos, mas são hormônios derivados dos nossos hormônios naturais. E por que eles são sintéticos? Porque o nosso hormônio natural não tem a potência para evitar gravidez. Então foi por isso que foi necessário esses ajustes para que a gente tivesse uma segurança contraceptiva. Então usar gelzinho na pele não lhe garante uma contracepção. Muitas vezes alguns implantes também não têm essa segurança, né? Existe implante como o Implanon que sim evita a gravidez, mas outros implantes a gente não tem essa segurança. Então tem que ter muito cuidado com isso, certo? Dizer, vou usar uma coisa natural. Hormônios naturais em algumas situações não tem uma segurança de evitar gravidez. Outra coisa que se usa muito é pare seu anticoncepcional porque você não vai ganhar massa magra. As mulheres hoje estão muito preocupadas também em ganhar massa magra, não é? Vai diminuir sua celulite. A gravidez também vai fazer você engordar mais, tem mais chance de você ter mais celulite e outras situações, né, da gravidez. Então, assim, veja sempre uma alternativa. E o que me incomoda muitas vezes pare seu anticoncepcional porque é sintético, é uma bomba de hormônio, tira o anticoncepcional, deixa a mulher exposta a uma gravidez e faz um androgênio, um anabolizante. Hormônios, né? Exatamente. Que não tem a segurança do anticoncepcional. Que também é sintético, né? E é muito mais prejudicial e não tem os estudos de evidência como o contraceptivo tem. Então, assim,
tem que fazer uma avaliação sobre isso, o que de fato você quer. Você quer usar um anabolizante, você quer tudo bem, pela minha massa magra eu vou me expor a esse risco, ok, mas eu não preciso denegrir o contraceptivo para isso. E mais, se você vai deixar o contraceptivo, então veja uma outra alternativa que lhe proteja de gravidez, porque quem está querendo ganhar essa massa magra certamente não está querendo engravidar. E é importante falar nesse sentido de performance e desempenho muscular que a maioria das mulheres que são atletas utilizam métodos contraceptivos tradicionais, as pílulas, né? Porque esses métodos não são considerados doping, enquanto outras opções são, né? E essas mulheres não podem usar. Então até mulheres que estão lá nas Olimpíadas usam anticoncepcional. Eu que vou aqui só na academia, né? Quero abrir mão dessa opção que vai ser muito benéfica em muitos casos. Então fica aí a dica, né? Eu acho que se deixar, vocês vão cansar, porque a gente vai fazer horas conversando sobre esse assunto, que é enorme. Então vamos pontuar alguns detalhes em outros vídeos, a gente se vê em outro momento, né? Mas se você gostou do que a gente falou, se isso foi importante para você e você conhece mulheres que esse tema também é importante, compartilha, dá um like aqui, que a gente vai estar sempre mantendo outros pontos de informação aqui. E se ainda ficou alguma dúvida, se você ouviu outro tabu, algum mito sobre o anticoncepcional, comenta aqui que a gente vai responder todas as dúvidas de vocês. Até a próxima! Até!